Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, seguindo aqui com a nossa série Santos na Copa do Mundo. Hoje para falar sobre o último jogador brasileiro a defender a seleção brasileira, claro, mas enfim, o Brasil na Copa do Mundo enquanto jogador do Santos. E parece que tem tudo a ver com o momento, assim, porque é um jogador que é ídolo de muitos, mas que também, pela questão da vida pessoal, acabou decepcionando muita gente, enfim, manchando muito da sua história. E acaba casando com esse momento melancólico em que nós poderíamos estar aí falando da seleção brasileira, mas acaba não sendo o momento. Então vamos falar sobre o último jogador brasileiro a defender a camisa da seleção enquanto jogador do Santos, que é claro, é o Robinho, de 2010. É um jogador que fez parte do maior momento, né, da maior alegria que eu tive assistindo o jogo do Santos. E é realmente triste, né, a questão pessoal dele. E eu levei muito tempo pensando, assim, né, desde que eu comecei a série eu sabia que esse dia ia chegar. E eu pensei se pularia, ou se falaria só do futebol, ou se falaria de uma maneira mais simples, enfim. Eu não cheguei exatamente numa conclusão, mas definitivamente tem que ser falado. Eu acho que a vida pessoal não apaga o que ele fez em campo, apesar de torná-lo enquanto pessoa, enquanto figura pública, algo muito mais discutível. Acho que não é lugar para ficar falando sobre a vida pessoal dele, apesar de ser um crime execrável, assim, mas o canal aqui é para falar de futebol, então dentro de campo eu acho que o Robinho sempre foi um jogador que enquanto esteve no Santos foi um vencedor, foi um jogador que entregou muito, mesmo não sendo talvez um dos melhores momentos dele em algumas das passagens do Santos, mas é um jogador que teve muita identificação com o clube e não há muito como negar isso, né? Então vamos falar de Robinho. Mas antes, peço sempre, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o like, compartilha e comente aí sobre esse jogador, né? Essa pessoa, assim, que é um caso muito mais complicado por tudo que envolve. Bom, Robson de Souza nasceu dia 25 de janeiro de 84, tá aí com seus 38 anos. Ele nasceu em São Vicente, então ele sempre teve essa identificação, essa torcida pelo Santos. Ele, se não me engano, jogou no Portuários, e aí chamou a atenção, ele jogava futsal, e aí tem vídeo dele muito criança moendo no futsal. E em 96 ele foi aprovado no Santos nas categorias de base, então tem vídeo do Pelé falando que o Robinho era o futuro, dando orientação, já chamava muita atenção mesmo. E aí ele sobe em 2002 e, segundo aqui a Wikipedia, ele estreia naquele 3-1 contra o Corinthians em 2002. 2002 foi o ano que o Santos venceu 5 jogos contra o Corinthians, né? Venceu no Paulista, venceu esse amistoso, venceu na primeira fase no 4-2 com o golaço de bicicleta do Alberto, e venceu os 2 jogos da final, sendo que o segundo jogo é muito por causa do Robinho. Então, no primeiro jogo também, o passe do Renato pro Renato do segundo gol é dele também. E no segundo jogo ele chama totalmente a responsabilidade. E aí também parece que casou, né? Hoje é dia 14, que tá subindo esse vídeo. Amanhã são 20 anos do 15 de dezembro de 2002, que é o dia da redenção do Santista. É o dia que caiu o tabu de 18 anos, é o fim da fila. E eu costumo falar, né, o dia 15 de dezembro é o dia de maior êxtase da minha vida, assim, porque tem muitos momentos felizes, né? As pessoas têm momentos felizes na vida, mas aquele momento, assim, foi algo que é diferente de quando você, sei lá, talvez deu seu primeiro beijo, ou
não sei, encontra a pessoa amada, coisas assim que acontecem, né, na vida pessoal, mas é difícil ter um êxtase como foi aquele, porque era algo que não só tinha muito tempo de espera, mas pra mim, enquanto torcedor, era algo que eu não esperava, assim, né? Se for falar de 2002, eu lembro muito nitidamente de onde eu estava nos jogos do Santos, assim. Eu até não acompanhei tanto porque eu não tinha muita esperança. O Santos, eu acompanhei a derrota do Santos, para quem não se lembra, na última rodada da primeira fase de 2002, o Santos precisava vencer, assim, não que precisasse, mas tinha que contar com o tropeço do Coritiba, que ia jogar contra o Gama, que já estava rebaixado. O Gama que já nem joga mais a primeira divisão. E era quase impossível. O Santos perde do São Caetano por 3-2 no jogo que jogou, acho que era Rafael o nome do goleiro, ou Douglas, não lembro qual dos dois que era. Muito ruim, muito ruim. E aí o Santos perde. Eu tava na casa de um amigo meu. Eu lembro que eu fiquei super chateado. E aí ele veio falar assim: ah, não, mas o Santos classificou. Eu disse: ah, classificou, mas vai pegar o São Paulo, que já era primeiro colocado, já estava classificado fazia não sei quanto tempo. E só se classificou porque o Coxa conseguiu tomar 4-0 do Gama, que já estava rebaixado. E aí o Coxa não se classificou, o Santos conseguiu essa classificação. E aí, o mata-mata todo mundo sabe como é que foi, mas eu levei muito tempo para acreditar que a coisa ia dar certo. Tanto que eu não assisti muitos jogos assim, até porque muitos não passaram na TV aberta, alguns não passaram pelo menos, né? O jogo de volta contra o São Paulo foi numa quinta-feira, o jogo de volta contra o Grêmio acho que foi numa quarta, se eu não me engano. Esse até passou, mas o Santos já estava meio classificado. E aí sim, a final foi contra o Corinthians em 2 domingos. Mas também, né, para quem não se lembra, eu aconselho totalmente a procurar na internet o Campeonato Brasileiro de 2002, o último Campeonato Brasileiro de mata-mata. Santos que venceu o último Campeonato Brasileiro de mata-mata e o segundo de pontos corridos, e também não ganhou mais Campeonato Brasileiro desde então. Mais os dois com o Robinho. E o último jogo, para quem não se lembra, então o Santos vence o primeiro contra o Corinthians por 2-0. Grande atuação do Robinho, assistência pro gol. E aí, nos primeiros minutos do segundo jogo, o Diego se contunde. Eu lembro que eu não estava em casa nesse dia. Aí voltei correndo. Quando eu cheguei, enfim, o Diego se contunde, o Robert entra no lugar do Diego. O Robinho pega a bola debaixo do braço e fala: agora sou eu. E tem as famosas 8 pedaladas em cima do Rogério. O Robinho vai fazendo a jogada, o Rogério vai recuando, e na hora que o Robinho avança, o Rogério faz o pênalti, 1-0. E aí nisso eu ia chegar em casa, eu cheguei mais ou menos no intervalo, tava 1-0, eu pensei, bom, vantagem de 3-0, né? Vai dar, vai dar. Só que o Santos no segundo tempo, o Fábio Costa absurdo, pegando um monte, e aí 2 gols de bola aérea. O Corinthians empata, gol do David ainda. E aí o Corinthians empata. Daí eu pensei, pronto, faltava um gol pra eles conseguirem o resultado que eles precisavam. Pensei, porra, de novo. Eu lembro que a hora que sai o segundo gol, eu vou pro quarto e começo a chorar, assim, tipo, não acredito, de novo, de novo. E aí eu fico lá até o meu pai na sala gritar assim, tipo, gol, gol. E aí eu volto e vejo o replay do lance, que o Robinho de novo faz a jogada pela direita, ganha brilhantemente assim do marcador, joga no pé do Elano, faz o gol de empate. Daí eu respirei de novo, né? Tava sem respirar. E no final ainda sobra uma bola pro Robinho, que dribla o Kleber e o Vampeta, se eu não me engano. E aí o Kleber acaba tirando a bola, só que tira no pé do Léo, que bate de direita. Terceiro gol, acaba o jogo, acaba pontos corridos, acaba a fila. Acaba o Campeonato Brasileiro. Acho que é o último que o Galvão Bueno narra, inclusive. Não lembro do Galvão Bueno narrando outro jogo, ele falando que mata-mata é bom demais, não sei o que. E o Santos finalmente foi campeão. Eu lembro de meus colegas ligando pra mim, porque na época eu tinha 15 anos. Então, muito desse momento foi graças ao Robinho.
Eu nunca chamei ele de ídolo, porque em 2005 ele forçou muito a saída para ser vendido, né? Ele já tinha negociação com o Real Madrid, que não queria pagar a multa, e aí ele se recusou a jogar, e aí eu pensei, já meio que quebrou assim, né, a magia do Robinho. Então eu já pensava, tá, então não é ídolo, né? Não é ídolo. Pra mim, o ídolo é alguma coisa que tá acima disso, né? Não é só jogar bem dentro de campo. Então ele não era meu ídolo já faz muito tempo. Bom, depois aí ele foi pro Real Madrid, foi sua saída, foi pro Manchester City. E aí em 2010 ele volta naquele time de Neymar e Ganso. E a bem na verdade ele já não era mais a estrela do time, né? As estrelas do time eram o Neymar e o Ganso mesmo, em 2010. E com outros jogadores que estavam jogando demais. Arouca, Wesley, Durval, coloco aqui Durval, até o Pará jogou muito bem naquele time. Mas aí ele volta, então ele tava lá no jogo da final de 2010, que é a única final que eu vi no estádio, vi o Santos ser campeão. Então também um outro momento marcante em que ele esteve presente. Aí ele é contratado pelo Milan, em 2010 ele é convocado para a seleção, né? E nessa passagem aí é campeão do Paulista, campeão da Copa do Brasil, volta pro Milan, daí ele volta no empréstimo pro Santos em 2014. 2014 e 2015 para mim já é um pouco mais complicado, porque é o período em que eu me preparo e vou trabalhar no Cruzeiro, então eu acompanhei muito pouco o Santos nesse período. Então essa passagem do Santos eu não vi, tanto que eu não vi o título do Campeonato Paulista de 2015, né? Eu não assisti, eu tava, nem sei onde que país que eu tava nesse dia, mas eu acabei não vendo. Mas foi um outro título do Robinho lá, né? Depois ele foi pro Gonzalo Evergrande, aí ele voltou pro Brasil, mas foi pro Atlético Mineiro, e aí volta aquela questão de não ser ídolo, né? Ele poderia ter ido pro Santos, só que queria um salário maior. Tudo bem, direito dele, mas só pra colocar aqui a questão de ser ídolo ou não. Daí ele vai pro Sivasspor, e aí pro Başakşehir, e depois tem aquela volta pro Santos em meio ao processo dele de condenação por estupro na Itália. Ele voltaria inclusive pro mata-mata da Libertadores. E aí aquela questão, assim, é uma coisa que eu prefiro não falar, assim, eu fiquei muito abalado quando o Santos anunciou a volta dele em 2020, porque ao mesmo tempo que naquele momento que o Santos anunciou, assim, eu achava que o Santos não deveria fazer aquilo. Eu acho que não é aceitável que o Santos, enquanto instituição, aceite alguém que seja condenado por estupro. E eu entendia na época as pessoas que falavam assim que não terminou de ser julgado. Eu entendia a questão de que o Santos não deveria julgar, mas enquanto instituição o Santos não poderia passar o discurso ou a imagem de alguém que não se importa com uma condenação de estupro. Bom, a contratação foi feita pelo Orlando Rolo e acho que a corrida dele fala por si só. Mas acabou que por toda essa movimentação, e aí tem uma série de outras coisas que eu acredito que influenciaram também a maneira como a coisa toda foi divulgada. Eu acho que não acho que tenha sido errada, eu só acho que foi muito exagerada porque era o Santos. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a maneira como o Santos é abordado pela mídia de um modo geral, ela tem um viés muito muito nítido, no sentido de que é muito fácil meter o pau no Santos porque você não perde audiência, né? A torcida do Santos acaba sendo irrelevante para a grande mídia de um modo geral, mas é um assunto que é importante de ser falado. E aí eu penso que, por exemplo, assim, né, sei lá, tipo, o caso do acidente que aconteceu com o Flamengo, por exemplo. O Flamengo acabou não perdendo muitos patrocinadores, ou não foi nada assim tão falado, e na minha opinião é algo bem pior. Mas de qualquer forma, eu acho que o Santos não deveria ter contratado o Robinho naquela época, e é um assunto que é muito difícil, assim, é muito difícil pra mim
falando aqui algumas opiniões, mas também não é nada com o peso de um julgamento, assim. Eu acho que é um assunto complicado de ser falado. Eu acho que, inclusive, não precisa mais votar nisso. Só que a série tinha que falar sobre o Robinho, que em 2010 foi convocado para a seleção brasileira enquanto jogava pelo Santos. Eu lembro que tinha, sei lá, a campanha da torcida do Vitória na época, assim, acho que era até no Orkut ainda, em 2010, falando assim: quero que a seleção ganhe, mas que alguém quebre o Robinho para ele não jogar a final contra o Vitória. Enfim, jogou, o Santos foi campeão, Vitória por 2-0 no jogo de ida. Perdemos o jogo de volta, mas na época, inclusive, ainda tinha o gol fora de casa, então a hora que o Dracena marca o gol, meio que termina aí a decisão, né? O Vitória teria que virar para 4-1. Então o Santos consegue aí a Copa do Brasil de 2010 com o Robinho, que acabou sendo campeão em todas as passagens dele pelo Santos, né? Foi campeão brasileiro 2 vezes em 2002 e 2004, campeão paulista aí da Copa do Brasil em 2010, campeão paulista em 2015, e corri o risco, e eu não duvido, de que ele acabasse sendo campeão da Libertadores em 2020, mas, de novo, né? Não vale a pena você passar esse tipo de mensagem só para ganhar o título, né? Eu acho que não é o que mais importa. Não vou falar aqui da condenação dele, eu acho que tem muito material aí, não é a função do canal. Só falar então que ele jogou, no fim das contas, né, 177 jogos pelo Santos, com 82 gols. Eu acho que é isso. Não, tem mais jogos aqui, porque ele passou dos 100 gols pelo Santos. E aí em 2010, ele foi para a Copa do Mundo em 2006 já, foi reserva do Ronaldo, aquela seleção do quadrado mágico e tal. Entrou contra a Croácia, né, em 2006. Foi titular contra o Japão, aquele jogo que deu 4-1. E ainda entrou durante o jogo contra a França. E aí em 2010 ele ainda abre o... Ele foi titular, né? Ele era titular do Dunga. E abriu o placar nas oitavas contra o Chile. E abriu o placar contra a Holanda. Fez um 1-0. Mas aí o Brasil tomou a virada, expulsão do Felipe Melo, enfim. Mas foi uma boa atuação dele na Copa de 2010, quando ele foi convocado pelo Santos. Daí em 2014 ele já não foi convocado, e aí acabou sendo convocado até em 2017 no amistoso contra a Colômbia, e no total jogou 102 jogos pela seleção brasileira. Ele é o maior artilheiro do Brasil contra o Chile, inclusive, com 9 gols marcados. Eu acho que é isso, então, né? O Robinho é esse exemplo de que certas coisas ultrapassam o âmbito pessoal e que existem essas duas figuras, né? É uma coisa que a gente fala desde o começo da série, porque começa com o Pelé, inclusive, passa pelo Gilmar, então jogadores que foram brilhantes dentro de campo, mas que fora de campo tem uma série de questões que não... que os tornam humanos, assim. Eu acho que talvez não que seja normal para um ser humano fazer isso, e eu não tô aqui de modo algum passando pano pro Robinho. Eu acho que é terrível o que ele fez, ele deveria ser preso, inclusive ele não é por causa dessas questões burocráticas, mas o crime dele é um crime que tem que ser punido com prisão. Mas é complicado, assim, né? Tipo, de falar de simplesmente apagar, cancelar tudo que ele fez dentro de campo. Eu particularmente não consigo, porque é uma parte muito importante da minha vida enquanto torcedor, assim. Acaba manchando um pouco toda essa memória, né? Seria muito melhor, claro, que ele nunca tivesse feito isso, até tivesse votado em 2020, mas com a ficha limpa, assim, tranquilamente. Eu acho que daí a gente poderia discutir só o mérito dele dentro de campo, mas acaba que, enfim, não é possível no caso do Robinho, e é muito triste, assim, é muito triste. Então fica aqui essa nota melancólica no dia que
que era pra gente estar falando aí da seleção brasileira jogando, né, tendo jogado ontem. Não vai ser o caso, mas aqui fica o nosso último jogador a ser convocado para a seleção brasileira na camisa do Santos. Obrigado quem conseguiu assistir o vídeo. É um vídeo que, de novo, né, 2002 para mim mexe muito, assim, é algo que é muito marcante na minha vida enquanto pessoa, enquanto torcedor. E o Robinho está intrinsecamente ligado a isso, mas é importante falar também que o que ele fez fora de campo acaba afetando a visão que todos têm em relação a ele. Então eu acho que não é um assunto simples. Também não quero aprofundar demais, eu não acho que caiba agora. Assim, se já existisse o Menino de Fora da Vila na época, acho que teria aí um ou outro vídeo mais profundo, até sobre questões que eu realmente fiquei muito abalado quando teve a contratação. Eu fiquei pensando em muitas coisas, porque o Santos mexe muito com a minha vida, e o que o Robinho fez é um assunto que é muito pesado, assim, é algo que é muito importante de ser discutido, e que a sociedade, de um modo geral, até pelo machismo que impera, acaba não dando a relevância que deveria. Mas de qualquer forma, assim, eu acho que fica aqui a nota, né, de que o Robinho foi para a seleção brasileira, disputou uma Copa do Mundo enquanto era jogador do Santos Futebol Clube, e talvez ele não tivesse essa noção, né, de quão prejudicial seria pro próprio Santos, pro torcedor santista, quanto machucaria, assim, o fato dele ter cometido o crime que ele cometeu. Bom, claro que não é esse o que deveria nortear a moral dele, mas de qualquer forma também é uma consequência do crime terrível que ele cometeu. Então, obrigado a todos que assistiram o vídeo, que tiveram paciência aí. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, mas principalmente comente aí a sua impressão sobre o que eu falei também, mas sobre o jogador, a pessoa, enfim, o Robinho de um modo geral. Comente aí, deixe suas impressões, descasque, defenda, enfim. Acho que o importante é a discussão. E no mais, pra cima deles. Abraço, pessoal.